Please turn your Bible to 2 Corinthians chapter 3 with me tonight. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. And we'll read verses 1 through 5. E nós vamos ler do versículo... Chapter 8, yes. Ok. Desculpa, irmãos. 2 Coríntios capítulo 8. Chapter 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Go ahead, Ray. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Let us pray. Vamos orar. Our fathers, we bow before the throne of grace. Pai querido, nós nos curvamos diante do trono da graça. We ask for your divine power and presence upon the preaching. Rogamos a Ti o poder do Senhor sobre a pregação. I ask you to challenge and change the lives of those who set before us. Pedimos a Ti que o Senhor esteja nos desafiando, aqueles que estão aqui na igreja. Help us to lift up our eyes, look on the fields that are white unto harvest. Ajuda-nos, Pai, a levantar os nossos olhos ao campo que já estão brancos para a ceifa. And I pray you'll send forth the laborers tonight as a result of this meeting. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor levante obreiros para a sua seara como resultado desta reunião, Throughout the country of Brazil and around the world. aqui no Brasil e ao redor do mundo. We ask in Christ's name, amen. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. This is the great text of missions in the New Testament. Este texto que acabamos de ler é um dos grandes textos sobre missões no Novo Testamento. And in this passage of Scripture, Paul reveals to the church at Corinth how they should be involved in world missions and evangelization. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele escreveu esse texto para a igreja em Coríntios, para que eles pudessem estar envolvidos na evangelização e até mesmo na obra missionária. We find that the churches of Macedonia were heavily involved in world missions. Nós percebemos na palavra de Deus que a igreja de Macedônia, eles eram profundamente envolvidos na obra missionária. Paul is speaking to one of the wealthiest churches in the New Testament in Corinth. O apóstolo Paulo ele está falando para uma igreja que, na verdade, era rica. And he is going to use the churches of Macedonia, which was, in contrast, was one of the poor churches in the New Testament. Mas agora ele está falando com uma igreja que é pobre, um contraste de igrejas que ele havia passado. And he'll use the Macedonians as an example of how Corinth should be involved in missions. Mas ele usou Macedônia e escreveu para Coríntios, para a igreja de Coríntios, como que eles deveriam estar envolvidos. The key verse is found in verse number 3. E a chave que nós podemos ver aqui está no versículo 3. Read it again. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. In the passage of Scripture, it is the key verse to the New Testament principle of missions. Aqui, ele é um versículo chave para a obra missionária. Here we find the Christians at Macedonia were able to give and get involved in missions more than any New Testament church. Ele está dizendo aqui a respeito de uma igreja que poderia estar envolvido muito na obra missionária do que qualquer outra igreja. The key word is beyond. Então, aqui nós vemos a chave, a palavra-chave é ir além. If we take the word beyond out of 2 Corinthians chapter 8 and verse number 3, we destroy the foundation of missions. Se nós tirarmos essa palavra que deram acima do seu poder, ou seja, indo além do poder deles, nós destruímos a base de missões. For God, here God lays the foundation on how we should send forth missionaries around the world. Aqui Deus ele de uma maneira específica deixou muito bem claro a fundação, a base para que missionários pudessem ir ao redor do mundo. How is it that these poor Christians of Macedonia could be involved in missions more than any other New Testament church? Como que os crentes humildes, pobres dessa igreja poderiam estar
investindo na obra missionária. The Bible reveals that they were in great trial of affliction. A palavra de Deus nos mostra que eles estavam atravessando um período de grande aflição. They were in deep poverty, Eles estavam numa pobreza profunda. and yet they were joyful Christians. Mas, mesmo assim, eles eram crentes alegres, felizes. I remember reading a sign in a church Eu me lembro lendo um sinal em uma igreja, uma placa, that stated, "The work of missions is done by feet that go, e na placa dizia: a missões ela é feita através dos pés que vão, hands that give, and knees that bow." mãos que doam e joelhos que se dobram. This statement describes the Christians of Macedonia. Eu acredito que isso descreve a igreja de Macedônia. The Bible records that they sent 5 members to help the Apostle Paul on his mission journeys. 5 membros foram visitar o apóstolo Paulo em uma jornada missionária. Epaphroditus was one of the more prominent ones in the scripture. E nós vemos que havia um que era muito poderoso nas escrituras. So I ask you tonight, how did the Macedonians go beyond their ability? Agora eu pergunto para você nessa noite, como que os macedônios podiam ir além das suas habilidades e das suas capacidades? The word beyond means a place that is not yet reached. A palavra ir além significa você chegar até um determinado local que ainda não foi alcançado. It means to go past. Significa você ir além dos seus próprios recursos, das suas próprias forças. It means to get out of your comfort zone Significa você sair da sua zona de conforto and trust God with your life and your e possessions. confiar em Deus a sua vida e todas as suas possessões. I ask you tonight, how would you reach Brazil? Eu pergunto para você nessa noite como que você pode alcançar o Brasil. Brazil is the 5th largest populated nation on the planet Earth, O Brasil, ele é a maior população que existe no mundo, with 211,500,000 plus citizens. mais de 200 milhões de pessoas vivem no Brasil. So how will we reach Brazil and the nations of the world? Agora, como que podemos alcançar o Brasil e o resto da nação? God has never changed his mind concerning the Great Commission. Deus, ele não mudou ainda os seus planos a respeito da grande comissão. We need help at Rock of Ages Ministries, and BIMI needs help. Nós precisamos de missionários e de ajuda do Ministério Rocha Eterna, mas também a missão BMI, plantador de igreja, também precisa de ajuda. Local churches and mission organizations around the world are pleading for laborers to help in the field. Agências missionárias ao redor do mundo estão clamando por obreiros para ir pregar o evangelho ao redor do mundo. God has opened an effectual door to reach the police officers here in São Paulo. Deus, ele tem aberto uma porta maravilhosa aqui para essa igreja ministrar aos policiais de São Paulo. Where is that church member tonight that will rise up from the pew? Qual será aquele membro aqui nesta igreja que vai se levantar do seu banco And say to God and to your pastor, "Here am I, send me." e dizer para Deus e para o pastor: Senhor, aqui estou eu, envia a mim, eu quero ajudar? Where is that individual tonight that will rise up out of your comfort zone? Qual será aquele membro, aquele crente que vai sair da sua zona de conforto And step out before the God of heaven and lay everything before his e throne? vai estar diante do Deus, Criador dos céus e da terra, e vai abandonar tudo e vai servi-lo? God has not changed his mind concerning the Great Commission. Deus, ele não mudou os seus planos ainda a respeito da grande comissão. It is still the responsibility of the local church and every born-again believer Ainda é a responsabilidade da igreja local e de todos os crentes que são nascidos de novo, to be involved in evangelizing this world for Jesus Christ. serem envolvidos em evangelizar este mundo para Jesus Cristo. So how did the Macedonians go beyond their ability? Agora, como que a igreja dos crentes de Macedônia podiam estar indo além de suas habilidades? For the Bible said they went beyond their power. A palavra de Deus nos ensina que eles foram além do seu próprio poder. There are 3 things recorded in our text, 3 coisas nós podemos aprender no texto. and I would like to share them with you tonight. Eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa How noite. many sitting under the sound of my voice Ou seja, aqueles que estão ouvindo a voz de Deus would like to do more for God than you ever dreamed possible? querem fazer mais para Deus
do que nunca fizeram antes. How many of you tonight, if you knew how you could do more, would be willing to do so? Quantos de vocês nesta noite que gostariam de ter o desejo de poder fazer mais para Deus? May I see your hand raised? Será que eu posso ver a sua mão levantada? May God help us tonight to heed the three things that the Macedonians. Que Deus possa nos ajudar a ouvir e entender os ensinamentos que os macedônios aprenderam. Did in order to go beyond their human ability, Eles estavam desejosos de ir além das habilidades humanas deles. to evangelize the world and reach sinners for Christ. Eles estavam desejosos de evangelizar o mundo e ganhá-los para Jesus Cristo. Notice in verse number 3 and verse number 5. Olha só no versículo 3 e também no versículo 5. The Bible said they were willing of themselves. A palavra de Deus diz no versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram. And they first gave themselves to the Lord. Mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. The first thing the Macedonians did was they gave their best to God. Ou seja, a primeira coisa que os macedônios fizeram, eles deram o melhor deles para Deus. I mentioned on Wednesday night that we must be willing to give God our best. Eu mencionei quarta-feira aqui à noite que nós precisamos de dar o melhor para Deus. In America and many nations around the world, Na América e em muitas nações ao redor do mundo, Christians have become complacent in their service for God. os crentes eles estão, infelizmente, não fazendo mais nada para Deus. We are focused on this world's good and materialism. Ou seja, estão focando no materialismo desse mundo. As a result of that, we have lost our burden for souls. E como resultado disso, nós temos perdido a nossa compaixão e amor por We almas no longer perdidas. weep on the altar of God Nós não vamos mais ao altar chorar perante Deus. for sinners that are dying and spending an eternity in a Christless hell. Porque os perdidos estão indo para o inferno e vão ficar lá por toda a eternidade. As I said the other night, we're giving God our leftover time and talents. Nós precisamos de dar os nossos talentos para Deus. We're giving our best to this world Nós estamos dando o nosso melhor para esse mundo, and giving God our leftovers. mas nós estamos dando o resto para Deus. But not the Macedonian Christians. Mas os crentes de Macedônia, eles não davam o resto para Deus. They laid it all on the altar before God Eles davam tudo para Deus no altar. and yielded everything they had to the Lord. Eles davam tudo que eles tinham para Deus. What is the best thing we can give to God? O que é que você tem de melhor para dar para Deus? Is it not our very life, Será que não é a sua própria vida? our very being? Será que não é o seu ser? I remember when our children were just young. Eu lembro quando nossos filhos eram ainda jovens. Well, our son and daughter were still in the womb. E eles ainda estavam na barriga da sua mãe. I laid my hand and dedicated them to God before they were birthed. E eu coloquei as minhas mãos na barriga da minha esposa e dediquei eles ao Senhor. But I have found it is much easier to give them to God when they're at home than when they leave. Mas eu reconheço que é fácil nós darmos eles para Deus quando eles são pequenos. I remember going into our children's room early in the morning, 2 and 3 o'clock, Eu me lembro indo ao quarto dos meus filhos quando era 3 horas da manhã. and weeping before God and asking Him to use them for His glory. E ali de joelhos eu estava chorando e falando para Deus usá-los para a honra e glória de I never Deus. knew that our children heard us praying E eu nunca imaginei que os meus filhos estavam ouvindo a minha oração. until the day that our daughter walked down the aisle in order to get married. E quando a minha filha estava pronta para se casar, And as I stood at the front waiting for her fiancé to come and take her by the hand, e quando estava ali pronto para receber ali o noivo e a noiva juntos, there was a deathly silence in the church. havia ali um silêncio na congregação, na igreja. And all of a sudden I heard her daughter's voice come over the PA system E eu vi a voz da minha filha vindo ali in na a igreja. pre-recorded message. E ali pregando a mensagem. And she said, "Daddy, E ela disse para mim, papai, I remember when we were, and my brother were just young. eu me lembro quando eu e o meu irmão estávamos no quarto, dormindo, e éramos pequenos. You'd slip into our room in the middle of the morning and bow on your knees and pray for O us. Senhor foi lá, dobrou os joelhos e orava perante nós. And you never knew that we heard you praying. E eu nunca imaginei que eles estavam ouvindo a minha oração.
Daddy, I want you to know that I've given God everything. E eu quero dizer para os irmãos que eu dei a Deus tudo que eu tinha naquele dia. And I remember the day we took them to the airport E eu me lembro aquele dia que eu levei os dois no aeroporto to put them on a plane to fly to the Philippine Islands, e despedi eles para ir para as ilhas das to Filipinas, serve as a missionary with the Rock of Ages ministry. para servir como missionários nas ilhas de Filipinas com o Ministério Rocha Eterna. As our daughter and family and grandchildren walked through the security, O meu filho, a minha filha e os seus filhos passaram pelo detector de metais. our granddaughter was 5 years old. E a minha netinha, de 5 anos de idade, And as she walked past the security, she was too short to look over the security scanner. e ela era muito baixinha, não conseguia olhar pelo detector de metais. And she would jump over the scanner and say, "Bye, Nana and Papa, I love you." E ela subiu, deu um pulo e falou: tchau, vovô, eu te amo. She did this for upwards of 15 minutes. E ela fez isso por aproximadamente 15 minutos. Finally, a security agent grabbed her by the hand and brought her back through the line E ela voltou correndo, passou a linha de segurança and said, "Please comfort her and say your last goodbyes." e ela, por favor, deixe ela voltar e se despedir. We hugged her and prayed with her. E nós abraçamos e nós choramos juntos. And she turned and walked like a young lady past the security. E ela passou novamente pelo detector, pela segurança. Stopped in front of the scanners and said, "Bye, Nana and Papa, I love you." E ela passou e disse mais uma vez: tchau, vovô, eu te amo. And they went to the Philippine Islands, and I learned that it is easier to give them to God when they're at home than when you send them off. E quando eles chegaram ali nas ilhas das Filipinas, vi que Deus estava usando eles grandemente. We have done our best throughout our Christian walk Nós devemos dar o nosso melhor para os crentes. To give God our- Nós crentes devemos dar o melhor para Deus. to give God our very best Para dar o nosso melhor, o melhor de nós para Deus. and lay our family and our lives on the altar of God's service. Deixar o nosso, tudo de nós no altar de Deus para servi-lo. So I ask you tonight, are you giving God your very best? Pergunto para você nessa noite, você está dando o seu melhor para Deus? I read a story some time ago of a missionary Eu vi uma história sobre um missionário há um tempo atrás. standing by the Ganges River. E estava próximo do rio Ganges, na Índia. And a lady walked out of the village to the edge of the river. E ele chegou até próximo ali, saiu dos vilarejos e chegou próximo do rio. In her arms, she carried a vibrant, lively young child. E ali nos seus braços estava a sua preciosa filha. And by her side walked a sickly, dying young man. E ali perto do rio, And as she stood by the river, she prayed it to her gods e ali no rio ele estava orando aos seus deuses. and tossed her lively son into the river and sacrificed him to the crocodiles. Sacrificou o seu filho ali naquele rio Ganges ao seu Deus. Turned and walked back to her village. Voltou para o seu vilarejo. The missionary, shocked by the lady's actions. E ali o missionário foi até mesmo... The missionary was shocked by her actions. Ok, um missionário ele foi Surprise. foi jogado. O missionário foi jogado ali no rio. He walked into the village and found her sitting outside her home. E logo depois ele... Não estou conseguindo... Found her sitting outside her hut. Ok. Jogou o filho ao crocodilo. Okay. And asked her why she sacrificed her lively son Por que sacrificou o seu filho aos crocodilos? instead of sacrificing her dying young man. E por que aquele estava morrendo? To which she responded this: E ele respondeu isso. in our culture, we are taught to give our gods our best. Na nossa cultura, nós somos ensinados a estar dando o nosso melhor para os nossos deuses. If the heathens can sacrifice their best to their gods, Se aqueles que adoram ídolos podem dar o seu melhor para os seus deuses, why cannot we as God's people sacrifice our best to our God? por que nós, como filhos de Deus, não podemos também dar o nosso melhor para o nosso Deus? Abraham in the Old Testament offered Isaac on the altar. Abraão, ele ofereceu o seu filho, o seu melhor, Isaque, no altar. Isaac was the very promise of God. Isaque, ele era a promessa, o filho da promessa de Deus. He was Abraham's answer to prayer. Ele era o filho
que Abraão havia orado para que Deus pudesse dar. He had prayed many years of his life for a son. Ele orou por muitos anos por aquele filho. And God blessed him and gave him Isaac. E Deus abençoou e deu Isaac. And yet when God asked for Isaac, Abraham was willing to give him back to God. E quando Deus respondeu à oração de Abraão, em dando Isaac, Deus pediu Isaac para Abraão. So we find that Abraham was willing to give his best to the Lord. E assim Abraão ele estava desejoso de dar o seu melhor para Deus. Even the promised provision that God had given him. Mesmo que Deus havia dado essa promessa para ele. And so I say again tonight, we need to give our best unto God. Então eu digo mais uma vez para os irmãos nessa noite, nós precisamos de dar o nosso melhor para Deus. The Bible says the Macedonian Christians gave themselves to the Lord. A palavra de Deus nos diz que os macedônios, os crentes macedônios deram o seu melhor para Deus. Missionary James Calvert to the Fiji Islands. O missionário chamado para as ilhas, when he was ready to get off the ship, was told by the captain, quando ele estava próximo a sair do navio, foi dito pelo capitão: as soon as you step on land, the cannibals will have you for supper. assim que você sair do navio, cuidado, porque os canibais podem te comer. And your missionary team will die immediately. E muitos missionários ali poderiam estar morrendo imediatamente. Mr. Calvert looked at the captain and said, Esse missionário olhou para o capitão e disse o seguinte: Captain, we died before we boarded your ship. capitão, nós já morremos antes de nós entrarmos no seu navio. And I say to you tonight, we need to die to ourselves. Posso dizer algo para os irmãos nessa noite? Nós precisamos de morrer para nós mesmos. Die to our position. Nós precisamos morrer para as nossas posições. Die to our possession. Nós precisamos morrer por nossas possessões. Lay it on the altar for God. Precisamos de vir ao altar e se entregar a Deus. And learn what life is really all about. E aprender o que é realmente a vida verdadeira. We need to understand tonight that God requires our best. Nós precisamos de entender nesta noite que Deus ele requer de nós o nosso melhor. Dr. Robertson, in a large school in America, Dr. Robertson, diretor de uma escola nos Estados Unidos, na América, uma Preach. escola grande, preached in a conference and challenged people to give themselves to God. pregando para que os crentes se entregassem ao Senhor. Hundreds had come to the altar to pray. Centenas de pessoas vieram ao altar para orar. But a young boy, Mas garotinho, todo sujo, não estava vestindo-se muito bem. stepped over people praying in the altar and made his way to the front. E ele passou pelas pessoas que estavam ali orando e ele procurou um lugar no altar. And Dr. Robertson leaned over the banister and asked the young man, E o Dr. Robertson perguntou para aquele jovem, Sir, what did you come for? perguntou, por que você veio? He said, I come to give something to God, E ele disse, eu vim aqui para dar algo para Deus, but I have nothing to give. mas eu não tenho nada para dar. I am poor and from a needy family. Eu sou pobre e de uma família também He pobre. looked up and saw the offering plate. E ele olhou ali próximo e viu o prato que coloca as He ofertas. picked it up and put it on the floor. E ele colocou ali no chão. He stepped in the offering plate E ele se aproximou ali do local de ofertas. and looked up at Dr. Robertson and said, E olhou para o Dr. Robertson e disse, I have nothing to give, but I give myself. eu não tenho nada para dar, mas aqui estou entregando eu mesmo. E ele entrou dentro do ofertário. And that's what God wants for us to give ourselves. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos entregamos a Ele. It is time in America and Brazil and the nations of the world. É tempo na América e também aqui no Brasil e em todas as nações do mundo. And Christians throughout the globe, around the world, É hora dos crentes se entregarem ao Senhor. that we give God our best. Nós precisamos de dar o nosso melhor ao Senhor. Secondly, we find in our text, Segundo, nós encontramos também no texto, the Bible said they gave themselves by the will of God. a palavra de Deus diz que eles se entregaram ao Senhor And so if you pela wanna- vontade de Deus. If you want to do more than you ever dreamed you could do for God, Se você quer fazer mais do que você imagina que você possa fazer para Deus, you must first give God your best. em primeiro lugar você deve dar o seu melhor para Deus. And then you must be willing to act in Em obedience. segundo lugar, você também precisa de ter uma atitude de obediência. Once God shows you His perfect will. Quando Ele mostrar para você a vontade dele para sua vida, The Macedonians
gave by the will of God. Os macedônios, eles deram de acordo com a vontade de Deus. And so I ask you tonight, Então eu peço para você, nesta noite, are you willing to surrender and submit? e pergunto a você, você está desejoso de se entregar ao Senhor? Você está desejoso de obedecer ao Senhor To the will of God. para fazer a vontade de Deus? If we walk outside the church tonight, E quando sairmos daqui da igreja nesta noite, before we return to our hotel, antes de irmos até o hotel, if someone pulls a gun upon us, se alguém colocar, apontar uma arma para nós, my hands are going up. as minhas mãos com certeza vão para cima. That is a universal sign of I surrender. Esse aqui é um sinal universal. Todos podem entender, eu me entrego, eu me rendo. You do not have to speak the language. Você não precisa de falar a língua. This is a universal sign Este é um sinal universal. that I surrender. Eu me rendo. But I ask you tonight, Mas eu peço para você, pergunto para você nesta noite. you have come to the altar and surrendered, Você já veio ao altar e se rendeu ao Senhor. but have you been obedient? Mas você também já foi obediente ao Senhor. There is a vast difference between surrender and submission. Há uma grande diferença entre se render e se submeter. That gentleman that asked me to hold my hands up Aquela pessoa, aquele que pediu para mim levantar as minhas mãos. may ask for my wallet, E talvez pedir pela minha carteira. and I have a choice that I must make. E eu tenho uma escolha para ser feita aqui agora. I have surrendered, Eu tenho me rendido, but I do not have to submit. mas eu não preciso necessariamente submeter. I may choose not to give him my wallet. Talvez eu escolha não dar a minha carteira. And many of you tonight are just like that. E muitos de você aqui à noite, talvez você está nessa situação. You have raised your hand to God and said, I surrender. Você já se entregou para Deus, você já se rendeu a Deus. And God has showed you his perfect will. E Deus já mostrou a sua vontade para a sua vida. But are you acting in obedience or are you in rebellion? Mas você não está em obediência e você está em desobediência e em rebelião contra Deus. Many years ago, I preached a missions conference. Muitos anos atrás eu preguei em uma conferência missionárias. And during the invitation, an elderly couple was praying. Durante o apelo, uma senhora veio até o altar. Everyone had left the altar but this couple. Todos saíram do altar, mas ficou aqui no altar 2 pessoas. The pastor asked me to go pray with them. E o pastor pediu para que eu fosse e orasse com eles. And I bowed at the altar and asked if I could pray with them. E eu cheguei para eles e disse, posso orar com vocês? He gained his composure from his weeping E ali eles estavam chorando. and looked at me and asked if I would pray for God's grace in his life. E eles olharam para mim e disseram, o senhor poderia orar para que a graça de Deus, por graça de Deus, sobre nossas vidas. He told me that in a service when they were in their 20s, Quando eles tinham 20 anos de idade, that he had surrendered his life to go to the country of Mexico. eles vieram até o altar e entregaram suas vidas para serem missionários no país do México. He announced it to his pastor in his church. He announced it to his pastor in church, but never went to the field. E ele estava ali, entregou para ser um pastor de igrejas, mas ele nunca foi até o campo missionário. And he began to weep E ele começou a chorar. and told me that they had surrendered 40-something years ago to go to Mexico. E disse que havia se entregado para ser pastor há muitos anos atrás, 40 anos atrás, no país do México. He had read his Bible every single day. E ele estava lendo a sua Bíblia todos os dias. He had prayed and been faithful to church. Orava todos os dias, era fiel na igreja todos os dias. But he wept and said, Brother Ellis, Mas ele disse, irmão Ellis, for 40 years I have faithfully served God. por 40 anos eu tenho servido a Deus fielmente. But I, for 40 years, have been backslid and out of the will of God. Mas por 40 anos eu tenho visto que eu estou fora da vontade de Deus. Why? Because he had surrendered to God but was not willing to submit. Por quê? Por quê? Porque ele havia se rendido a Deus, mas ele não estava desejoso de submeter-se a Deus. And so I wonder if there are those here tonight that you know the will of God, Então eu me preocupo aqui nesta noite se todos estão na vontade de Deus. but you're walking in rebellion against God. Será que você já se rendeu, mas está andando em desobediência e rebelião contra Deus? Fear not that your life shall soon come to an end.
Não temas, porque o final você chegará com Deus. But rather fear that it shall have never began. Mas sem medo, você não pode ter medo, você vai chegar até o fim com Deus. And if you're here tonight and have not submitted to the will of God, E se existe alguém aqui que não está se submetendo à vontade de Deus, tonight is a night to surrender and become obedient. hoje é a noite de você se submeter a Deus e fazer a vontade dele. The Macedonian Christians were willing to act in obedience according to the will of God. Os macedônios, os crentes de Macedônia, eles estavam desejosos de obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Many times Christians hear the need of the mission field, Muitos crentes ouvem a respeito da obra missionária. and yet they are willing to give financially to missions. Eles têm o desejo de ajudar financeiramente os And that missionários, is commendable. e isto é louvável. But God wants more than our money. Mas Deus, ele quer muito mais do que o nosso dinheiro. God wants you and I. Deus, ele quer você, ele quer eu. David Livingstone, the great missionary, said, sacrifice is no substitute David for Livingstone, action. disse que a satisfação, na verdade, ela não é um substituto de ação. There are only two things that Christ loved so much he gave himself for. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo por nós. He loved the church and gave himself for it. Ele amou a sua igreja e deu Jesus Cristo pela sua igreja. And he loved sinners and gave himself for them. Ele também amou os pecadores e deu Jesus Cristo pelos pecadores. If you would surrender and submit to God, Se você se render e se submeter a Deus, you would be surprised what God will do with your life. você vai se surpreender o que Deus irá fazer com a sua vida. I remember years ago we visited the country of Uganda. Eu me lembro anos atrás visitando o país da Uganda. My wife had packed a lot of snack foods in our luggage. E eu e minha esposa, nós tínhamos algumas bolachas, balas na nossa mochila. When we got to the country of Uganda and I opened my suitcase, Quando eu cheguei ali no país da Uganda, abri ali a nossa mala she had red licorice candy in the luggage. e ali havia uma bala que tinha um certo recheio dentro. I do not like red licorice, E eu não gosto daquelas balas que tem aquele recheio dentro. and I was not pleased that she had put it in my luggage. E ali eu voltei e coloquei elas dentro da minha bolsa novamente, da minha mala novamente. And I thought, I know what I will do with this licorice. E aí eu sabia o que eu iria fazer com aquelas balas. I will give it to the children as we visit through the villages. Eu vou dar essas balas quando for visitar os vilarejos aqui no país. But when we got to the missionary Demarest' home, Quando chegamos até a casa do missionário, I found out that Sister Demarest loved red licorice. e percebi que aqueles missionários que estavam visitando amavam aquelas balas que eu não gostei muito. I walked up to the door and knocked on it. E quando chegamos lá, batemos na porta, And when Sister Demarest came to the door, I asked her what her favorite candy was. e quando chegamos ali, eu perguntei para a esposa do missionário qual que era a balas favorita que eles gostavam. And she told me it was red licorice. In fact, she said, I prayed the other day and asked God to give me some licorice. E ela disse, olha, a minha bala favorita é aquelas balas que tem um certo creme dentro, um licor dentro, e vou te falar algo. Ontem eu orei para que pudéssemos ter esse tipo de bala aqui When agora. I pulled the red licorice out, she began to rejoice in the Lord. Quando eu abri ali a minha mala, ela olhou aquilo e ela começou a agradecer a Deus, a louvar a Deus por aquelas balas. God had heard and answered her prayer. E Deus, ele ouviu, honrou e ouviu a oração daquela missionária. God did not have me in mind when my wife put the red licorice in our luggage. Deus, ele já tinha em mente quando nós colocamos aquelas balas específicas em nossa mala. God had heard the prayer of one of his choice servants on the other end of the world. Do outro lado do mundo, Deus ouviu a oração daquela missionária And he chose to use us for his glory to provide the need for his missionary. e usou-nos para providenciar esse desejo que essa missionária tinha de estar com essa bala. I was especial. grateful God had used me to answer her prayer. Eu sou muito grato a Deus que Ele me usou para ouvir as orações daquela I missionária. wonder what you have tonight that you could give to God, O que é que você tem nesta noite para dar ao Senhor? that God could use to reach a world with the gospel of Christ. Que Deus pode usar para alcançar os perdidos para Cristo. The third thing, Terceiro, we find in our
text in verse number 14. Encontramos também no texto, Read the verse. versículo 14, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. They gave, the Bible says, by equality. Eles deram, a palavra de Deus diz, em igualdade. Equality is not equal giving, but equal sacrifice. Igualdade não é simplesmente igualdade no dar, mas é igualdade em sacrifício. Some of you may have more to give than others, Alguns podem dar mais do que outros, but God is not looking for us all to give the same thing, mas Deus ele não está olhando para que todos nós possamos dar em igualdade, but to give according to His will and act in obedience. mas dar de acordo com a sua vontade e também em obediência. Luke 6:38 says, "Give and it shall be given unto you." A palavra de Deus diz em Lucas, dá e será dado de volta. Pressed down, shaken together, and running over. E será dado boa medida, sacudida e recalcada. Shall men give into your bosom. As we study the scriptures, there's only 3 ways that missions can increase. 3 formas estudando missões que missões podem crescer. There must be some new involvement. Deve haver envolvimentos novos. There must be those that are sitting under the sound of my voice tonight Devem ter aqueles que ouvem a voz de Deus nesta noite, that have never been involved in missions. que nunca foram envolvidos em missões. You must be willing tonight to step out and get involved. Ou seja, aqueles que nunca foram envolvidos devem dar o passo de fé e se envolver em missões. Secondly, there must be some renewed involvement. Então, deve haver um envolvimento novo. There are those that may be sitting under the sound of our voice. Aqueles que estão aqui ouvindo a minha voz, You used to be involved in missions. que estavam envolvidos em missões. You used to give to Faith Promise missions. Você participava da promessa pela fé. You used to pray for missions. Você orava por missões. You used to ask God to use you. Você orava pedindo para Deus usar a sua vida. At one time, you made a commitment, E um dia você fez um compromisso com Deus. but you have forsaken your commitment to God. Mas você tem deixado de se comprometer com So Deus. there must be some new involvement. Então deve haver um envolvimento novo There must be some renewed involvement. e também deve ter uma renovação aí no envolvimento And finally, there must be some increased involvement. e também deve haver um crescimento no envolvimento. You may already be involved in missions Talvez você já está envolvido em missões. by either giving or going. Talvez dando e indo. But there must be a willingness to do more for God. Mas você tem que ter o desejo de fazer mais para Deus. We must be willing to spend our life on something that will outlast it. Você tem que ter o desejo de fazer mais para Deus. And so the Macedonian Christians, they gave their best to God. Porque os macedônios, eles deram o seu melhor para Deus. They simply acted in obedience to God's will. Eles agiram em obediência à vontade de Deus. And they simply did their part Então eles simplesmente fizeram a parte deles in world missions and evangelization. na evangelização do mundo. You must be willing tonight to get involved. Você tem que ter o desejo de estar envolvido em I missões. close with this illustration and thought. Eu termino com essa ilustração e esse pensamento. A missionary was leaving his country to go home. Um missionário partindo para o seu país, de volta para o seu país de origem, As he traveled to his churches to report on his ministry, e ele viajando nas igrejas para reportar as suas igrejas. a little girl came forward and gave him 1 penny. E uma garotinha veio à frente e deu uma moedinha, 1 centavo para ele. The missionary was so moved by the young lady's gift E aquele missionário ele foi tão movido por aquela oferta daquela garotinha, that he took that coin and put it in a special place in his wallet. e ele pegou aquela moedinha e colocou num local específico e especial da sua carteira. And said, I will not spend this on just anything. I will invest it in missions on behalf of that girl. E ele disse: eu não vou gastar esse dinheiro de forma nenhuma, vou investir na vida dessa garotinha. He prayed and asked God what he could do with the little girl's gift. E ele orou e pediu para Deus: Senhor, o que eu posso fazer por
por essa menininha que deu essa oferta. And finally, he felt impressed of God to take that coin and buy one gospel tract. E Deus falou no coração dele para ir e comprar um folheto evangelístico. He purchased a tract and put it in his pocket. E ele comprou o folheto e colocou no seu bolso. And he prayed as to who God would have him to give it to. E ele orou e falou: Senhor, quem eu posso dar esse folheto? The Lord would not give him any direction while he was at home. E não havia nenhuma direção enquanto ele estava em casa. And so he boarded a plane and flew back to his country. E ele entrou no avião, voltando para o seu país. And then he boarded a train to go back into the village where he ministered. E ele entrou no trem, indo para o vilarejo onde ele ministrava. And while on the train, the Holy Spirit impressed him to give a man on the train the tract. E o Espírito Santo comunicou no coração dele para dar aquele folheto a uma pessoa ali no trem. He argued with God because he could not speak the language of that man. E ele argumentou com Deus: mas Senhor, eu não posso falar a língua para falar com esse homem aqui no trem. But finally he yielded to the Holy Spirit and gave the man the tract. Mas, liderado pelo Espírito Santo, ele deu esse folheto para aquele homem no trem. Some years later, the missionary boarded the train to go back to his country. Anos depois, o missionário pegou um trem para voltar para o seu país. And when the train stopped down the way, on walked the man that he had given the tract years earlier. Quando o trem parou, ali vem o homem que lhe havia dado o folheto alguns anos atrás. The gentleman sat down across from him and recognized it was the missionary. E aquele homem reconheceu o missionário que recebeu aquele folheto. And he told the missionary this story, and I'm done. E ele disse para o missionário: essa história, já estou terminando. He said, "You gave me that tract and I could not read it. Você me deu aquele folheto, eu não podia ler. No one in my village could interpret the tract. Ninguém no vilarejo que eu morava poderia interpretar esse folheto. But I heard of a man 250 miles away that could tell me what was on that tract." Mas eu viajei e fui 200 quilômetros e alguém me explicou sobre esse folheto. And I walked 250 miles and found that man in that village. E indo até aquela vilarejo, eu encontrei aquele homem a vários quilômetros que deu o folheto. He read the tract and shared the gospel of Jesus Christ with me. E ele leu aquele folheto, ele pôde explicar para mim sobre aquele folheto e falar do evangelho de Jesus Cristo. I turned and walked 250 miles back home. E eu voltei, viajei depois mais de 200 quilômetros para minha casa. And somewhere about midway, halfway, I bowed on my knees and trusted Christ as my Savior. E metade do caminho eu dobrei os joelhos com todas aquelas palavras em minha mente e recebi Jesus Cristo como meu Salvador e When meu I got Senhor. back to my village, I began to go house to house and tell them what was on that tract. E no vilarejo eu comecei a falar de Jesus Cristo para todas as pessoas ali aonde eu moro, sobre Jesus que salvou a minha alma. And missionary, I want you to know that over 96% of my village has been converted to Christ. E missionário, eu quero que você saiba que 95% das pessoas aonde eu moro, do bairro onde eu moro, aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Hallelujah, glory to God. Aleluia, glória a Deus. God could take a little girl's money, Deus pode pegar um pequeno dinheiro de uma garotinha, give it to the missionary, and the missionary would invest it in a tract dar para o missionário investir em um folheto. and reach an entire village for the glory of God. E ganhou todo o vilarejo para Jesus Cristo. If God could do that with one penny, Se Deus pode fazer isso com uma moedinha, I wonder what God could do with you tonight. imagina o que Deus pode fazer com a sua vida nesta We noite. need help and we need missionaries. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de missionários. Pray you therefore the Lord of the harvest, Orai ao Senhor da seara, that he will send forth laborers into his que harvest. Ele envie ceifeiros para a sua seara. It is God's harvest, É a seara do Senhor. and you may be the answer to Jesus' prayer. E talvez a sua oração será ouvida por Deus. Would you be willing to come tonight Você está desejoso de vir nesta noite and give God your best, e dar o seu melhor para Deus, act in obedience, em obediência, and do your part? e fazer a sua parte. If you want to do more than you ever dreamed possible, Se você quer fazer mais, o impossível para Deus, then we must do the same thing the Macedonian Christians did. nós precisamos de fazer o mesmo que o povo, os crentes da Macedônia fizeram. Let us pray. Vamos orar. Our fathers, we bow before your throne tonight.